Em nome de Jesus, amém? Deixa eu colocar em pé nesse momento. Bom que você está aqui, bom que nós estamos juntos para louvar e adorar o nome do Senhor e também para encerrar esses 40 dias, né? 40 dias que nós estivemos no propósito, né? Louvando, glorificando e aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo em nossas vidas, tantas bênçãos que o Senhor tem ministrado. Agradeça ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse instante, esteja falando com o Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, te adoramos em espírito e verdade. Ó Deus, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós agradecemos a ti pela oportunidade tão rica, tão maravilhosa de estarmos unidos como igreja do Senhor, para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Ó Deus, há um júbilo, uma alegria em nossos corações, porque nós estamos aqui na tua casa, Pai, juntos, ó Deus, para rendermos a ti todo louvor, toda adoração. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Seja bem-vindo neste lugar. Tem total liberdade para ministrar a vontade do Pai em nossas vidas, em nossos corações nessa noite. Vai sondando os nossos corações, vai nos enchendo com a unção do Senhor, com a graça e o poder e o amor do Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e declaramos que nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai. Pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pelo qual nós somos criados por Deus. O primeiro propósito é a adoração, é adorarmos ao Senhor. Então, quando Deus te criou, quando Deus te formou, Deus te criou para adorá-lo. Então, é a adoração que começa aqui na terra e ela vai ter continuidade no céu. É a adoração que você presta ao Senhor com o seu coração cheio de alegria, cheio de graça, cheio de amor, pois o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem ministrado a glória dele, o poder dele sobre a sua vida. Nesse momento eu peço que você adore ao Senhor. O que é adorar ao Senhor? É reconhecer quem Ele é. Quando você diz assim, Deus, Tu és maravilhoso. Quando você diz, Deus, Tu és poderoso. Quando você diz, Deus, Tu és soberano. Você está adorando ao Senhor. Quando você diz, Deus, a Ti pertence todo o poder, toda a honra. Você está adorando ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento e adore ao Senhor nesse instante. Feche os seus olhos e declare quem é Deus. Feche os seus olhos, mas abra os seus lábios, declarando, Deus, Tu és poderoso. Deus, Tu és maravilhoso. Declare que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declare que Deus é a força do seu viver. Declare que Deus é o único merecedor de todo louvor, toda adoração. Declare ao Senhor. Esteja adorando ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui, meu Pai. Também por aqueles que não vieram, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nesse momento, Pai. Abençoe o irmão Joãozinho, Senhor Deus. Tenha ele nas tuas mãos, meu Pai. Ele mandar os notícias, Senhor Deus, que levou a queda, Senhor. Que o Senhor esteja com ela, Pai. Ó, Senhor Deus, abençoe a cada vida, Senhor Deus. Abençoe os trabalhos dessa igreja, Senhor Deus. Abençoe o pastor, Senhor Deus, que está por esse trabalho. Abençoe, Senhor Deus, porque nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Abençoe o nosso país, Senhor Deus, que está atravessando momentos difíceis, Senhor. Mas Tu és soberano, ó Pai, para todas as coisas, ó Pai. Ó Senhor Deus, fica conosco no decorrer desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Dias nós estivemos estudando, orando, jejuando e agora nós estamos encerrando os 40 dias com um propósito. 40 dias agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Quem fez os 40 dias aí? Levanta a mão. Você fez os 40 dias certinho? Amém?
Glória a Deus. Você orou certinho? Amém? Fez as leituras? Amém. Então, com certeza, Deus tem ministrado poderosamente através da sua vida. Deus falou contigo. E durante esses 40 dias, gente, é interessante nós entendermos. Durante esses 40 dias, nós devemos entender que Deus tem um propósito na nossa vida. E o primeiro propósito desses 40 dias é: tudo começa em... Como é que é? Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo começa em Deus. Nós somos criados para a louvor e adoração do nosso Deus. Esse é o primeiro, certo? Então você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus te criou para ser eterno. Amém? Amém, glória a Deus. Segundo passo: você foi criado para adoração, mas você também foi criado para comunhão. O que é comunhão? Comunhão com o Pai e comunhão com o próximo. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, comunhão com Deus. E o próximo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Isso é de extrema importância. O que mais, gente? Adoração, comunhão e o próximo, discipulado. Você conhecer a Deus, não tem como você conhecer a Deus e não abençoar o teu próximo. Não tem como você conhecer a Deus e não estender a mão para o teu próximo. E depois não tem como você conhecer a Deus e não falar do amor de Jesus, não ensinar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Amém? E aí vem o discipulado. Por isso que é importante o culto de domingo de manhã. Nós temos um culto aqui abençoador, gente. Cada dia tem aumentado o número de pessoas. Cada dia o pessoal tem vindo para a igreja no domingo de manhã. E tem sido uma bênção, é um culto de ensino da palavra. Por isso que é importante a célula. Você tem que estar numa célula. Por quê? Porque na célula é onde você vai estudar a palavra e você vai levantar questionamentos, onde você vai aprender. Você vai lá na célula da irmã Edith, enche ela de pergunta, faz pergunta para o irmão Paulo mesmo, pergunta para esse pessoal, levanta questionamentos da palavra, entendeu? Vai na célula na casa da minha mãe, pergunta para os irmãos Sérgio, pergunta para a Elaine, entendeu? É importante isso. É importante o crescimento na palavra, o discipulado. Vai lá na célula das crianças e pergunta para a Melzinha, pergunta para a Tawane. Então tem que perguntar, né? Isso é importante. Mas, além do discipulado, tem o que? Serviço. Servir a Deus. Você foi criado para servir a Deus. E você foi criado também para falar do amor de Jesus. Amém? Você foi criado para falar do amor de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. Esse é o momento que a gente faz uma bagunça santa aqui na igreja. Porque o que acontece nesse momento, gente? Nesse momento vai acontecer algo assim sobrenatural. Você, durante esses 40 dias, você teve realizando um pedido para Deus. Você teve clamando algo para o Senhor, sim ou não? Sim. Você teve pedido. Você crê que Deus pode responder a sua oração nesse momento agora? Nesse momento que nós vamos fazer agora, muitas pessoas já foram curadas, muitas pessoas já foram abençoadas com portas de emprego. E mais uma vez eu creio que vai acontecer isso agora. Mais uma vez eu creio que vai acontecer isso. Esse é o momento que nós vamos multiplicar em grupos de orações. E vai ter uma pessoa no teu grupo ali, usada com autoridade dada por Deus, para ministrar poderosamente sobre a sua vida. E vai ocorrer o sobrenatural, porque os céus estão abertos neste lugar. E o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Abra teu coração e diga: Senhor, eu estou pronto para receber a tua bênção. Senhor, eu estou pronto para receber a tua vitória. E você vai receber nesse momento em nome de Jesus. Amém? Não se preocupa não, tem um pessoal da igreja que vai chegar aí junto de você e vai montar um grupinho aí, tá bom? Então nesse momento vamos multiplicar em grupos de orações. O pessoal da igreja pode ficar à vontade, vai montando, vamos montar. Não monta grupo muito grande, gente, não faça aqueles grupos de 8, 10 pessoas. 40 dias, com certeza Deus falou algo no seu coração, na sua vida. E você vai ter a oportunidade de estar compartilhando com a igreja neste momento, né? Então, vai começar logo comigo, né? Durante esses 40 dias a gente estava lá em casa, né, passando
a questão do problema da vesícula da minha esposa já há algum tempo. E foi um momento que nós colocamos também a questão da cirurgia dela. Ela precisava muito, ela não estava se alimentando direito. Agora, aos pouquinhos, ela está comendo de tudo, né? Então, aos pouquinhos está voltando, né, para a glória do Senhor. E nós estivemos orando para que Deus ministrasse, abrisse a porta da cirurgia dela. E uma das coisas que eu coloquei para Deus foi que a cirurgia fosse aqui. Eu falei, Senhor, eu não quero ir para o dente, ficar lá em frente, eu quero que a cirurgia saia aqui, nem Dracena, mas aqui, né? E eu falei para ela, falei assim, ó, a sua cirurgia vai ser aqui. E nós começamos a campanha. Eu acho que na segunda semana da campanha, dos 40 dias, a cirurgia saiu aqui. E ela fez aqui. Ela não precisou sair da cidade, tudo. Hoje completa 20 dias, né? Ela está já contando os dias e feliz porque Deus tem nos abençoado. Então foi uma vitória. Nós colocamos isso no altar do Senhor. Isso foi uma das questões que nós colocamos para que o Senhor estivesse nos abençoando. Amém? Então, com certeza você também tem algo a testemunhar. Você está com a oportunidade de estar sempre testemunhando neste momento. Amém? Paz de Deus. Amém. Amém. Bom, nós colocamos alguns pedidos, né, durante esses 40 dias de propósito, eu e o Mauro, e tentamos, né, na medida do possível, a gente fez do jeitinho que estava programado. Às vezes o pastor falava assim, o jejum é de café, e eu falei, mas peraí, o jejum é de carne, de novo, nós já temos 15 dias sem olhar na cara da carne, mas estava ficando meio fraquinho. Então, na verdade, nos propósitos que nós colocamos, a gente não deixou de colocar a compra do nosso terreno. Claro que nós não iríamos, né, para Deus tudo é possível, mas a gente ainda temos que lutar bastante ainda com a compra do terreno. Então, esse daqui é um dos... Eu falei, deixa eu aproveitar o meu testemunho para eu estar falando um pouquinho sobre isso daqui. Isso daqui não deixa de ser um dos pedidos que nós colocamos nos nossos propósitos, né? Que é a venda do terreno, a compra do terreno. Então, nós fizemos aqui o sábado do pastel e Deus nos abençoou, nós vendemos no dia 50 pastéis, procuraram mais pastéis que nós não tínhamos para vender. Então, nós tivemos a ideia de fazer novamente o sábado do pastel. Mas para fazer 100 pastéis, a gente precisava de muita coisa. Para fazer 100 pastéis, era 4 quilos de carne, era tantos quilos de presunto, tantos quilos de mussarela e aquela coisa. Mas na hora a gente dá aquele desânimo, né? Ai, Senhor, será que a gente vai conseguir? Mas nós esquecemos que nós colocamos na mão do Senhor. E quando nós colocamos na mão do Senhor, as coisas acontecem de maneira impressionante. E nós conseguimos todo o material do pastel, com menos de 15 dias que nós colocamos, nós conseguimos todo o material do pastel. Nós conseguimos com a nossa família aqui de dentro da nossa igreja, e como nós conseguimos também com pessoas lá de fora, que nunca nem pisaram aqui na nossa igreja, nos abençoou com 4 quilos de carne. Então você vê como que Deus ele é tão supremo, tão maravilhoso, que Ele usa, às vezes, até as pessoas que lá fora. Então, imagino que nós aqui dentro, como família, porque a gente se ama, eu amo demais vocês. Quando eu vou fazer alguma coisa lá em casa, eu penso assim, cada olhinho, cada rostinho, cada um de vocês, eu amo demais vocês. Às vezes eu coloco lá, o Paulo fala assim, conta comigo com a manteiga. Eu falo, oh, glória, Deus abençoe a vida do Paulo. Então, é isso daqui, é isso que Deus espera de nós. Nós vamos ter esse terreno. Eu já tenho fé em Deus que nós ainda vamos estar de joelhos nesse terreno, bom na mesa, festejando a casa de oração do Senhor. Eu creio nisso. Mas eu tenho um outro testemunho maravilhoso. Eu não sei se a igreja sabe, mas eu tenho um filho que tem 31 anos já. E eu tenho uma filha de 26 anos. E o meu filho, aos 18 anos, ele tinha um sonho de trabalhar numa loja que vendesse roupas assim caríssima. E ele, aos 18 anos, ele começou numa lojinha pequenininha e ele foi lutando. Até que Deus preparou para ele um emprego na loja Prada. Para quem sabe, a loja Prada é uma loja, é uma multiloja, né, que tem aí no mundo inteiro, onde uma camiseta custa aí R$1.000, um sapato custa 4, 5 mil reais, é coisa assim, longe do meu imaginário. Mas Deus preparou emprego para o nosso filho nessa loja onde era o sonho dele. Se vocês procurarem lá no Google assim, ó,
Cantor gospel dá golpe em Brasília. Vocês vão ver que um cantor gospel deu um golpe no meu filho de 130 mil reais. E depois ele deu um golpe numa outra loja no mesmo andar, numa outra loja no mesmo andar, e meu filho perdeu o emprego. No dia de manhã ele me ligou e falou assim: mãe, você está muito ocupada? Eu falei, aí vem coisa. O que foi? Mãe, perdi o emprego. O emprego, que bem dizer, era na porta de casa. E ele ganhava assim muito bem, muito bem. Às vezes a pessoa, para ganhar o salário que meu filho tinha, meu filho geralmente é uma pessoa que tem uma faculdade boa, e ele ganhava muito bem. E ele perdeu esse emprego devido a um cantor gospel com 360 mil seguidores deu um golpe no meu filho. E na hora a gente ficou assim um pouquinho revoltado, comentei com o pastor, comentei com a Gláucia, mas nós entramos em oração e nós sentimos um desejo no coração de estar orando por esse moço que deu o golpe no meu filho, porque a mãe dele é uma serva do Senhor, a mãe dele é uma senhora da Assembleia de Deus, e ela precisou abençoar, agradecer por ele estar preso, para que ele não continuasse dando golpe. Mas o meu filho foi vítima dele. Mas ele já não sabia com quem ele estava lidando. Quando o pastor falou da campanha de 40 dias, nós mais do que rápido, nós vamos pegar, pastor, essa campanha de 40 dias e nós vamos fazer em nome de Jesus e nós vamos até o final. No meio do caminho, meu filho foi chamado para fazer um teste numa loja, também é uma multiloja, só que agora é de calçados. E o meu filho entrou como gerente nessa loja. E o mais impressionante é que na mesma semana minha filha me ligou e falou assim para mim: mãe, eu passei a ser subgerente. Então você vê como que o Senhor faz, como que o Senhor trabalha. Agora eu estou orando para o meu filho aprender a lidar com o dinheiro. Porque às vezes os jovens eles ganham bem, mas eles gastam bem, né? Mas enfim, é isso daí. O Senhor restaurou o emprego do meu filho está feliz numa loja que foi montada para ele trabalhar e ele entrou como gerente. Então Deus restaurou o emprego dele e Deus vai restaurar a vida daquele rapaz que deu o golpe no meu filho, porque eu creio. Eu quero ver aquele rapaz no altar pregando a palavra de Deus, Senhor. E nós temos orado por ele. Então, quando vocês quiserem, entra no Google e coloca lá: cantor gospel deu o calote em Brasília. Ajude a orar. Vamos ajudar a orar por esse rapaz, porque eu creio que é isso que Deus quer. É esse rapaz na casa do Senhor ainda falando do amor dele de verdade dessa vez. Amém? E ainda a gente vai, né? Se fosse ficar, eu falei: pastor, ele falou: irmã, você tem testemunho? Eu falei: só se você me der 4 horas de tempo para estar falando do Senhor, né, pastor? Da campanha, a Glaucia lembrou ali também que... Pode vir, irmã. Pode vir. A Glaucia lembrou que a sobrinha dela também, ela mora ali em Correntina, na Bahia, e lá é muito difícil o serviço. Inclusive ela estava pretendendo ir para Goiânia. Mas aí ela estava trabalhando, ganhando R$400. R$400 para entrar às 8 e sair às 6. Escutei isso, hein? Lá é desse jeito. Você entra às 8 horas da manhã e sai às 6 da tarde para ganhar R$400. E aí o que aconteceu? Ela pediu para nós estarmos orando pela vida dela e, por incrível que pareça, abriu uma porta de emprego no hospital na cidade para ganhar bem mais. E ela já foi lá, fez a entrevista e já está tudo certo para ela começar no hospital na parte de secretaria. Então é nosso Deus é esse que opera sinais e maravilhas. Basta você crer, basta você confiar e basta você orar. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, meu testemunho é esse. Eu louvo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradeço a Deus demais a oportunidade que Deus tem dado para mim de participar da célula. Irmãos, a célula é uma coisa muito importante na vida da gente. Eu aprendi isso. Quando eu entrei na igreja, começou a célula, eu falava com o assim: esse negócio de célula não é para mim, né? Eu achava esquisito, sabe? Eu nunca tinha visto nem falar, né? Mas para a honra e glória de Deus, eu me apaixonei pela célula. E Deus dá a oportunidade, eu também sempre tenho vindo na célula, irmãos. E para quem nunca veio na célula, irmãos, vocês não sabem que vocês estão perdendo. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. É ali que a gente aprende mais a palavra de Deus. Então, é ali que a gente aproxima mais do irmão.
tem mais intimidade com os irmãos, porque depois da célula tem aquela comunhão, né? Tem aquela comidinha da irmã Maria, Pérez, né? Aquela sopinha que a gente fala da irmã Edith, né? Então, é uma bênção de Deus, irmãos. E ali tem uma cadeira, irmãos, que a gente senta nessa cadeira, sabe? A gente fala a cadeira do milagre. Mas os irmãos sabem que cadeira não faz milagre, né? O que faz milagre é o Deus, né? É o Deus que nós servimos, né? Mas ali a gente tem uma cadeira que a gente senta nela, e ali a gente faz um pedido de oração, e as irmãs vêm ali, oram com a gente, todo mundo ali ora, intercede por esse pedido, né? E com a honra e glória de Deus, o Senhor tem ouvido, né, as nossas orações, não só a minha, de todos aqueles que participam da festa, né? Então ali eu sentei naquela cadeira por vários meses, né, e pedi para Deus, né, falei, Senhor, né, minha filha precisava sair lá de Lorena, né, e não tinha igreja, né? E aí eu falei para os irmãos, me ajudem em oração, porque a Débora e o Elton, eles vão ter que sair dali e eu não sei para onde que Deus vai mandar eles. Então ajuda eu em oração. E ali a gente começou a orar, irmãos. E para a honra e glória de Deus, hoje eu agradeço a Deus que minha filha já vai, né, agora no fim do ano, ela achou a igreja, com a honra e glória de Deus, ela vai cuidar aqui mais perto de mim, né? Ela está quase 5.000 quilômetros longe de mim. Então ela vai em 300, para mim é 30. Porque em vista do que a gente viajar, era muito difícil para nós. Então ela está muito feliz. Então eu agradeço a cada irmão que orou por mim, não só da célula da irmã Maria, a célula da irmã Edith, todos os irmãos, né, da igreja sabiam que eu pedia sempre essa oração para vocês. Então eu agradeço a Deus, irmãos. E eu posso contar mais outro rapidinho? Então, irmãos, a gente tem uma casa lá na Guarda, né, que foi deixada de herança, né, da minha mãe, né, pra gente. E a gente estava com um inquilino, irmãos, desde janeiro. Foi o último dia que ele depositou o aluguel, foi em janeiro. Estava até em Lorena. E esse homem não saía da casa, irmãos. Ele não morava na casa, ele estava lá para Epitácio, deixou os móveis dele lá dentro dessa casa e não saía. E não pagava aluguel, né, deixou cortar água, deixou cortar luz. Acabou com a casa da minha mãe, irmãos. E a gente, né, sempre em oração. Eu pedi em oração para a irmã Cláudia, para o pastor, para a igreja, né, e na célula, irmãos. E eu sentava naquela cadeira e eu falava, irmãos, me ajuda, porque desde janeiro esse homem não me paga aluguel, ele não sai, ele não lê mensagem. Era um pesadelo esse homem na minha vida, irmãos. Mas para a honra e glória de Deus, dia 7 do mês passado, eu levei ele na justiça, né, e para a honra e glória de Deus, irmãos, foi o bendito homem, saiu da casa, né, a gente já foi lá na casa, tem já pessoas já querendo alugar a casa, para a honra e glória de Deus. Então, eu louvo a Deus por esse Deus, eu louvo a Deus pela igreja, que Deus possa abençoar grandemente a cada um de nós. Se eu fosse que nem a irmã Edith falou, se a gente fosse contar, ficaria aqui a noite inteira e a gente não ia acabar, né, com os testemunhos. Não só dos 40 dias, como da vida toda que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Deus é maravilhoso. A gente não só orou por nós, a gente orou pela igreja, a gente ali na célula, a gente sabia do problema do irmão ali, que ele estava pedindo, do outro irmão ali. Então a gente orava por tudo, pelas células, né, na casa da irmã Edith, na casa, né, onde tinha células, as pessoas que estavam enfermas, a igreja orou, a gente orou para a honra e glória de Deus, a gente orou para Deus abençoar a pastora Cláudia, né, que a gente ama muito ela, a gente também entrou em desespero, né, e a gente queria passar isso para o pastor, e ele também estava desesperado, não queria passar para a gente, e a gente orava junto. Eu me desesperei, e que nem o pastor Samuel falou, eu pedia para Deus, porque a irmã Maria tinha falado para mim que o pastor Samuel tem horror a esse pecado. Então eu orava e falava, Senhor, tem misericórdia, né? E já que ele vai para o hospital, mas que seja aqui perto, né? Pelo menos o sofrimento é menos, né? Às vezes ele ia ficar mais confortável aqui, como ficou, né? Com a glória de Deus, né? Então a gente orou para isso e Deus ouviu as nossas orações, né? O pedido de oração da irmã, como é que chama? A irmã Marta, né? A gente orou pelo aquele menino, glória a Deus, ela vai contar o testemunho, irmão, não posso contar, né? Mas Deus foi maravilhoso na vida de todo mundo. Deixa eu parar, senão não vai ter tudo. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Agradeço a oportunidade, irmãos. Amém.
Amém. Tem mais alguém? Pode vir, tia. A tia Marta, ela tá... né? Então não tem. Mas a gente vai contar o testemunho dela, né? E nós estivemos orando pelo netinho dela. E Deus restaurou, Deus ministrou cura, milagre. E ele foi curado ali para a glória do Senhor. Amém. Glória, graça e paz, irmãos. Também tenho testemunho para contar, porque quando foi lançada essa campanha, eu falei, eu vou participar, mas só por ingratidão a tudo que Deus já me fez. Porque muitas coisas Deus tem me feito. E uma semana que a gente começou, o pastor Alexandre também lançou uma campanha de 21 dias de jejum. Aí eu falei, vou participar também. Deus me deu a graça que eu consegui os 40 dias aqui e os 21 dias da minha igreja. E no meio da nossa campanha aqui, minha filha me ligou, mãe, porque meu genro trabalhava, mas não era registrado. O Carlinhos levou os documentos no frigorífico Estrela, mas a gente está aguardando. Eu falei, vamos orar, estou em campanha, né? E ela também está em campanha. E no último dia da nossa campanha aqui, ele foi registrado e começou a trabalhar. Ela pediu que eu desse um testemunho. E eu louvo a Deus, porque quem veio só para agradecer, e é só motivo de gratidão. Eu louvo a Deus por essa igreja. E foi onde mais eu dobrei meus joelhos, mais eu li a Bíblia e mais eu busquei ao meu Deus. Para completar, e eu ainda, Deus me deu o privilégio, desse final de semana, eu participar do Congresso de Adoração do Banco, que foi uma vez. E para mim, aos meus olhos, seria impossível estar ali. Mas para Deus nada é impossível. Né? Para Deus tudo é possível. E eu pude estar ali naquele congresso. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. E a gente orou junto e fizemos a campanha junto. E eu tenho certeza que todos têm testemunho. Amém? Deus abençoe. Oferta, segura as suas mãos nesse momento. Nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor nosso Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, porque é promessa na palavra do Senhor. Uma palavra ali em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz que trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim diz o Senhor, depois fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos exércitos. E aí o versículo 11, é engraçado que a gente lê só o 10, né? Que fala sobre que Deus vai abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre nós. Mas aí tem o 11, que fala o seguinte: repreenderei o devorador. Repreenderei. Ou seja, é Deus te guardando, é Deus te protegendo. Feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas nesse instante. Esteja colocando a sua família no altar do Senhor, esteja colocando o teu trabalho no altar do Senhor. Agradeça a Deus nesse momento em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada ofertante, de cada dizimista na tua casa. Ó Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pois o Senhor, ó Deus, tem ministrado a Tua bênção, o Senhor tem ministrado a Tua vitória. Deus querido Senhor, ó Pai, tem nos abençoado com tantas, ó Deus, bênçãos, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem abençoado a nossa saúde. Ó Deus, nesse momento nós queremos render a Ti todo o louvor, ó Pai. Ó Pai Celeste, guarda, Deus, a nossa família. Ó Deus, guarda o nosso trabalho. Ó Deus querido, guarda, Deus Santo, Deus eterno, nossos bens. Que a cada dia, Pai, possamos prosperar nessa terra. Que a cada dia possamos transbordar nas ricas bênçãos celestiais, ó Deus, para que possamos
estão clamando nesse momento, ó Deus, para que o Senhor esteja abrindo portas, ó Pai, para que o Senhor esteja dando soluções, ó Pai, na vida financeira. Ó Deus, ouça o clamor do teu filho e da tua filha nesse instante, Pai, nesse momento, ó Deus, há pessoas orando por uma porta de emprego, ó Deus, com carteira assinada, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, a resposta do Senhor venha sobre essa vida nesse instante, ó Pai, e que essa semana ela possa receber a vitória do Senhor, possa estar testemunhando aqui, ó Deus, a tua bênção poderosa, grandiosa, maravilhosa sobre a sua vida. Pai, nós clamamos ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos louvando ao Senhor, rompendo em fé, cada vez que a fé for provada. Amém? De oração, de jejum, e é interessante que quando nós pensamos sobre Noé, sobre o dilúvio, lembra do dilúvio? 40 dias, lembra? E depois do dilúvio, o que vem? Vem o quê? Mais chuva. Depois dos 40 dias vem o quê? Vem sol. E com o sol vem o quê, gente? Uma nova história de vida. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você uma nova história de vida. 40 dias de chuva, 40 dias de trovão, 40 dias de raios, 40 dias de ventos. Aí de repente cessa tudo, para tudo. E agora acabou a chuva, acabou os raios, acabou os trovões. E agora vem o sol. E agora vem o sol, e com o sol vem um novo dia, uma nova história de vida para a glória do Senhor. Amém? Durante 40 dias, Golias esteve ali gritando com Davi, com o povo de Israel. Golias esteve ali, insultando o povo de Israel, brigando com o povo de Israel, ali tentando desafiar o povo de Israel. Mas acontece o seguinte: ao final de 40 dias, Deus envia quem? Davi. E vai e derruba Golias. O povo de Israel agora não tem mais medo. O povo de Israel agora não tem mais inimigo. Agora a paz em Israel. Aonde havia medo, aonde havia temor, agora tem alegria e tem festa. Depois de 40 dias, Jesus vai para o deserto e durante 40 dias ele fica orando. Durante 40 dias ele é tentado pelo diabo. Mas os 40 dias passam. E quando passam os 40 dias, o que acontece? Ele sai do deserto e ele vai para ser batizado por João Batista. E dali desce aquela onda que é o Espírito Santo sobre a vida dele. E a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, o qual me traz alegria. E é isso que Deus está falando contigo nessa noite, nesse dia. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, que me traz alegria. Depois de 40 dias de luta, 40 dias de batalha, eu me alegro contigo. É isso que o Senhor está falando com você nessa noite. Amém? Mas nós vamos fazer um resumo breve desses 40 dias. Vamos lá, pode passar. Olha só, Provérbio 19, 21. Vamos todo mundo ler juntos, Provérbio 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Você é insubstituível, pois você é um ser único. Você na face da terra com um propósito. Você não é um ser. Você não é insubstituível, né? Ali está faltando um não ali, né? Você não é insubstituível, pois você é um ser único na face da terra com um propósito definido. Ou seja, não tem outro igual a você. Deus criou só você e jogou a forma fora. Não tem outra pessoa com a tua digital. Não tem outra pessoa que fale com Deus como você fala. Não tem outra pessoa. A palavra do Senhor, Salmo 139, vai dizer que todos os dias o Senhor ia escrever um livro da vida, cada dia ali que você era formado no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus te amou desde a sua fecundação. Deus te amou. E quando Deus ali ele projetou a tua vida para a face da terra, Ele te projetou para ser eterno. Você foi criado por Deus para ser eterno. Amém? Então, aí que vem os propósitos de Deus. Pode passar. Olha só, os propósitos de Deus. 5 propósitos de Deus para a minha vida. Primeiro propósito, qual que é, gente? Primeiro propósito.
Vamos lá, senão eu acho que vocês estão dormindo, hein? Vamos lá, qual que é o primeiro propósito? Tá lá, é só ler. Qual que é o primeiro propósito? Adoração. Quem almoçou aí hoje? Amém? Então vamos ler com vontade. Vamos ler com força. Vai lá, primeiro propósito, qual que é? Adoração. Adoração. Então leia com vontade, leia com força. Porque olha o texto que diz ali, Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você foi criado por a glória de Deus. Deus te criou para amar você. Você é o alvo do amor de Deus. Todo dia que Deus olha para a face da terra, Deus olha para você com amor. Com amor. E Ele te criou para ser eterno. Então, esse primeiro propósito é a adoração. Você não é um acidente, você foi criado para a glória de Deus. Com certeza, algumas pessoas aqui já pediram para Deus dizer o seguinte: Senhor, me tira da face da terra. Ah, Deus, como eu quero morrer. Ah, Deus, eu não quero viver mais. Ah, Deus, eu não suporto mais essa vida. E aí, sabe o que Deus fez? Não fez nada. Não moveu um dedinho para te tirar da face da terra. Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida aqui na face da terra. Por quê? Porque Ele tem vida abundante para você. Porque Ele tem vida de paz, de alegria, de amor para você. Por quê? Porque o propósito dele ainda não acabou para você na face da terra. Por isso que você está vivo. Você está vivo porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Olha só, vamos ler aquela frase, a última frase ali, ó, vamos ler todo mundo junto bem forte, vai lá. Somos seres espirituais, tendo uma experiência temporal em um corpo humano. Está vendo essa casca aqui? Vai ficar. O teu espírito que vai prevalecer. É teu espírito. O teu corpo vai ficar. Vai ficar. Por quê? Porque Deus te criou um ser espiritual, um ser eterno. Eterno. Porque Ele te ama muito. Muito, muito, muito. E Ele te criou para morar com Ele no céu. Por isso que o primeiro propósito nosso é o quê? Adoração. Qual que é o primeiro propósito? Adoração. Vamos falar bem forte. Primeiro propósito, adoração. Vamos para o segundo propósito. Vai lá, qual que é o segundo propósito? Comunhão. O segundo propósito era comunhão. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Gênesis 5:24. Esta é a comunhão que Deus quer que você tenha com Ele. Uma comunhão intensa, verdadeira. Olha lá, Efésios 2:19 vai dizer assim: que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Primeira parte, você tem que ter comunhão com Deus. Sua comunhão tem que ser verdadeira com o Pai. Através da palavra, através da oração, você tem que ter comunhão com Deus. Segunda coisa, você tem que ter comunhão com a família de Deus. Quem é a família de Deus? Quem é a família de Deus? Qual é o sobrenome da família de Deus? Isso mesmo. Qual que é o sobrenome da família de Deus? Vai falar o seu sobrenome aqui, que não é seu sobrenome. Somos nós, a família de Jesus Cristo, a família cristã, essa família pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então nós somos essa família de Deus. Por isso que quando nós oramos, sempre eu falo isso aqui, quando nós oramos, nós não podemos orar só pela nossa igreja, nós temos que orar por todas as igrejas. Quando nós oramos, nós não podemos orar só pela nossa cidade, nós temos que orar pela nossa nação. Quando nós oramos, nós temos que orar para que a glória de Deus seja ministrada e manifestada em toda a nossa cidade. Em toda a nossa cidade. Pois nós somos a igreja do reino de Jesus Cristo, que tem muitas e muitas e muitas famílias em toda a terra. Então essa é a família de Deus. Comunhão com Deus e com as pessoas, com a comunidade da qual eu pertenço. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Você é chamado para pertencer ao corpo de Cristo e não somente a crer no corpo de Cristo. Então não é só você crer em Deus, é você pertencer à família de Deus. E aí que está o interessante. Eu tenho que pertencer a essa família. Como eu vou pertencer a essa família? Fazendo parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, se envolvendo com o corpo de Cristo. Isso é importante, por quê? Porque é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o primeiro propósito?
Adoração. Vamos falar bem forte. Primeiro propósito, adoração. Segundo propósito, comunhão. Então, primeiro propósito, adoração. Segundo propósito, comunhão. Amém? Vamos para o terceiro propósito, gente. Terceiro propósito, discipulado. Vamos ler aquele texto bíblico que está ali, ó. Vamos lá. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, homens fiéis que sejam. Amém? 2 Timóteo 2, 1 e 2 fala sobre isso. É essa questão do discipulado. Não é só você conhecer a Deus, não é só você ter comunhão com teus irmãos. Agora é você aprender a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Agora é você ir além, é você ter um crescimento espiritual e tornar-se semelhante a Cristo. Nós temos que conhecer a palavra e viver a palavra. Nós temos que conhecer a palavra e compartilhar a palavra. É isso que é discipulado. Discipulado é o que a irmã Edith fez com a irmã Neuza. Ganhou a irmã Neuza e discipulou a irmã Neuza. E onde eu vi a foto lá, estava bonita a foto da célula lá. Glória a Deus. Mas é isso aí. E a irmã Neuza está lá firme. Por quê? Porque é discípula da Edith. Daqui a pouco a Laudelina vai estar lá junto. Vai estar lá junto naquela célula abençoada. Ontem nós começamos uma célula, eu estava comentando hoje de manhã, nós começamos uma célula ontem que era o que eu sonhava. Com ninguém da igreja. Ninguém assim, né? Aqui. Só o Gabriel. O Gabriel está aqui, né? Mas assim, qual que é o nosso projeto lá? Alcançar pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Por isso que eu não te quero lá, eu quero que você ore pelas nossas vidas. Mas eu quero alcançar pessoas que ainda não vêm na igreja. Isso é importante. É importante. Por quê? Porque a gente vai ver que faz parte do nosso propósito de vida. Então, nosso propósito de vida é adorar a Deus, nosso propósito de vida é ter comunhão, e nosso propósito de vida é discipulado. Agora, olha só que interessante. É no discipulado, gente, que você aprende a passar pelas provações. É no discipulado que você aprende a passar pelas tentações. É no discipulado que você aprende a passar pelos desertos e as tempestades da vida. É no discipulado. Porque se você não tiver estrutura espiritual, a primeira batalha espiritual que vier sobre você, você vai abandonar Deus, você vai abandonar a fé, você vai abandonar a igreja. Se você não tiver estrutura espiritual, a primeira levante do inferno contra a sua vida, você nunca mais vai querer saber de servir ao Senhor. Você não viu aquela frase assim: quando eu não era crente, parece que eu não sofria, agora eu me batizei, parece que vem tudo em cima de mim. Quando eu não era da igreja, eu não sofria, agora eu sou da igreja, vivo sofrendo. Engraçado isso, né? Engraçado isso, porque a pessoa sofre no trabalho, ela não abandona o trabalho, continua lá. A pessoa sofre perseguição no trabalho, mas não abandona, continua lá no trabalho. Mas se ela sofre perseguição no trabalho, ela não abandona o trabalho, ela abandona a igreja. Por quê? Porque não tem discipulado, porque não tem estrutura espiritual. Então olha só, provações, tentações, desertos e tempestades da vida são momentos onde aprendemos a quê? Confiar em Deus. A confiar em Deus. E para aprender a confiar em Deus, nós temos que estudar a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que conhecer a palavra. E sabe qual é a melhor forma de conhecer? Ensinar. Quando você ensina, você está aprendendo mais. Por isso que o discipulado é importante. Primeiro propósito, qual que é? Adoração. A adoração. Vamos lá. Quem não falar, gente, não vai comer bolo depois. Vamos lá. Qual é o primeiro propósito? Adoração. Segundo? Comunhão. Terceiro? Amém. Glória a Deus. Então, esses são os três. Qual que é o quarto? Serviço. Olha, vamos ler o texto de Efésios 2:10. Vai lá. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as pratiquemos. Amém. Qual que é a boa obra que você está fazendo em nome de Jesus Cristo? Pergunta aí para a pessoa do teu lado. O que você está fazendo para Deus? Qual foi a resposta aí, gente? Qual foi a resposta? O que você está fazendo para Deus? Para fazermos boas obras. Gente, olha só a sequência, que legal. A sequência,
Adoração. Deus não me criou para ser eterno. Entendeu? Pega a sequência. Adoração. Deus me criou para ser eterno. Glória a Deus. Segunda coisa. Segundo propósito. Comunhão. Deus me criou para ter comunhão com Ele e comunhão com o próximo. Amém? Essa é a segunda. Terceiro. Discipulado. Deus me criou para aprender a sua palavra, para viver a sua palavra e para ensinar a sua palavra. Quarta coisa. Deus me criou para servir. Aí pega, né? Ninguém quer servir. Ninguém quer ajudar. Ninguém quer estender a mão. Mas quando você ajuda, quando você estende a mão, você está vivendo o propósito pelo qual você foi criado. Sabia disso? Sabia que as pessoas mais felizes na face da terra são as que realizam ações sociais? Você sabia disso? Pessoas que fazem por amor. Gente, não acha que é evangélico, não. Muita pessoa que não conhece Jesus Cristo faz porque algo dentro dela diz que ela tem que fazer, que ela tem que ajudar, que ela tem que abençoar. E esse algo é Deus. Ela só não sabe disso por enquanto, mas ela vai ter um encontro com Jesus, com certeza. Então, o quarto propósito é o serviço. O ser humano é completo e satisfeito quando decide servir a Deus. Se você não abençoa ninguém, se você não ajuda ninguém, me perdoa falar isso, me desculpe falar isso, mas você é infeliz. Se você não consegue estender a mão para ninguém, você é infeliz. Mas quando você entende o propósito pelo qual você foi criado, que é abençoar a vida do próximo, que é ajudar, que é estender a mão, aí a paz e o amor do Senhor ministrado sobre a sua vida. De uma forma poderosa, grandiosa, maravilhosa. Então, olha só, fui moldado para servir a Deus. Sirva a Deus quando sirva a quem? Ao próximo. Os verdadeiros servos são fiéis em seus ministérios. Tem um texto da palavra do Senhor em Mateus que diz o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte, ó, se você der um copo de água que seja a um desses pequeninos, o que ele fala? Está servindo. Está servindo. Um copo de água, gente. O que é um copo de água? Não é nada. Está servindo aí. Quando você ajuda a trazer 1 quilo de alimento, está abençoando a obra do Senhor. Quando você separa uma roupa lá que você não usa mais e está colocando para doação, está abençoando a obra do Senhor. E nós estamos, não sei como nós vamos conseguir fazer, mas Deus vai nos dar vitória em nome de sabedoria, em nome de Jesus. Nós estamos com uma ação social no Ouro Verde. Nós vamos fazer aqui na cidade, dia 23, uma ação social. E eu creio que Deus, em dezembro, né? E eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Mas a única coisa que eu sei é que Deus colocou no nosso coração e Deus abriu as portas. E nós falamos, se Deus abrir, nós estamos aí, nós vamos fazer. Mas o que acontece? Você acha que a gente não ora? Você acha que a gente não busca? Sim. E o que acontece? Pessoas que a gente nem conhece aparecem lá em casa, contribuindo, ajudando. Vem aqui na igreja. Então, é o propósito de Deus. Propósito de Deus. Então, o quarto propósito é serviço. Qual que é o primeiro? Segundo, comunhão. Terceiro, discipulado. Quarto, serviço. E o quinto, missões. Vamos ler todo mundo junto ali, vai lá. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10:15. Fomos formados por Deus para uma missão, dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Você foi formado por Deus para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Qual que era o ministério de Jesus Cristo? Falar do amor de Deus, orar pelos enfermos. Qual que era o ministério de Jesus Cristo? Expulsar os demônios. Qual que era o ministério de Jesus Cristo? Abençoar vidas e famílias. Você foi formado por Deus para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Deus espera isso de você. Deus espera a ação da sua vida. Então, olha só que interessante, gente. Mateus 28, 19 e 20. Você sabe decorar, né? O versículo 19 vai dizer: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide. Aí o versículo 20 vai dizer o seguinte: ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado.
até a consumação dos séculos. Esse é o propósito de Deus. Alcançarmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. Nós já fizemos um relatório, uma pesquisa da nossa cidade. A nossa cidade, nós passamos um pente fino na nossa cidade. Ela tem quase 16 mil habitantes. E nessa soma, o que acontece? Ela tem uma população hoje, gente, de 8 mil católicos. Ela tem uma população hoje de evangélicos, de 2 mil evangélicos. Eu creio que não tem tudo isso, mas está lá na pesquisa, então eu aceitei como sendo verdade. Mas eu creio que não é. E ela coloca lá que a nossa cidade tem 500 espíritas. Eu creio também que não tem tudo isso, mas está lá, então eu aceitei como fosse verdade. Então, se você pega aí 8 mil católicos, 2 mil evangélicos, são 10 mil. Com 500 espíritas, são 10.500. Só que aí sobra um restante sem igreja, que não se enquadra em nenhuma dessas. E são pessoas que não congregam, são pessoas que não pertencem a nenhum grupo desse. Que são mais de 5 mil pessoas. São mais de 5 mil pessoas. E é o pessoal que eu estou pedindo para Deus. Fala, Senhor, aí, tem 5 mil. Então nós vamos atrás desses. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar. Nós vamos alcançar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Amém? Você está junto comigo? Amém? Para nós alcançarmos, nós temos que fazer o quê? Orar, jejuar e ir em direção. Proclamar, falar. E fazer a obra do Senhor. Ao cumprir o hino de Jesus Cristo, estamos realizando o nosso propósito de vida. Quando você fala do amor de Deus, você está cumprindo o seu propósito de vida. Quais são os 5 propósitos? Qual que é o primeiro? Adoração. Segundo. Comunhão. Terceiro. Quarto. E quinto. Agora vamos falar mais forte, porque agora você já relembrou. Então agora vai sair bem firme e forte. Vamos lá. Primeiro, adoração. Segundo, comunhão. Terceiro, discipulado. Quarto, serviço. Quinto, amém. Todas as questões básicas da vida são respondidas com 5 propósitos de Deus para a minha vida: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Somente em Jesus Cristo teremos vida. Em qualquer outra razão ou motivação é morte ou tristeza. Não tem como, somente em Jesus Cristo tem vida. Somente em Jesus